No ar, Manhã Melhor com Gui Moreira. Olá, começando agora o Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Band. Muito obrigado pela sua audiência. E eu recebo agora no Manhã Melhor o Dr. Sidney Borges, cardiologista clínico e também intervencionista. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gui, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço a toda a equipe da Band pelo maravilhoso convite. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre infarto agudo do miocárdio e por que esse índice é maior nos períodos de frio. Então, no inverno que está chegando, por que a gente infarta mais nessa fase do ano? Doutor, para começar, vamos falar justamente sobre isso, né? Por que aumenta o risco de infarto aí durante o inverno? Então, primeiramente, Gui, a gente tem que definir o que é o infarto. O infarto é quando a gente tem uma diminuição do fluxo de sangue que chega até o músculo cardíaco. O fluxo de sangue que é trazido pela coronária. Diminuindo esse fluxo de sangue, a gente tem a necrose do músculo cardíaco. E isso é que é o infarto. No frio, a gente tem diversas adaptações do nosso organismo para diminuir a perda de calor para o meio ambiente. Uma delas é a vasoconstricção, que é a contração do vaso sanguíneo. Então você imagina uma artéria que já tem um entupimento, você diminui ainda mais o fluxo de sangue pela coronária e acaba aumentando o risco de infarto. Doutor, agora os sintomas do infarto, eles podem ser mais difíceis de identificar no inverno? Com certeza, Gui. No inverno, os sintomas característicos do infarto, que são dor no peito e falta de ar, eles podem ser facilmente confundidos com dores musculares e com sintomas respiratórios, que aumentam muito nessa fase do frio. Então é muito importante que o paciente, que a pessoa saiba quais são os sintomas típicos do infarto, que é aquela dor no peito característica, que pode ser no centro do peito ou do lado esquerdo, que irradia para o braço esquerdo ou para a mandíbula e que vem associado com falta de ar, náuseas, vômitos e sudorese fria. Isso de uma maneira súbita, Gui. Então a gente tem que entender tudo isso, principalmente nos pacientes que já têm fatores de risco, que é a hipertensão, o diabetes, o colesterol alto, pacientes tabagistas, sedentários, obesos ou que têm histórico familiar de doença coronariana. E o que fazer diante de uma situação de infarto? Olha, Gui, a coisa mais importante é que essa pessoa ela seja encaminhada urgentemente ao pronto-socorro. Então uma das ideias é ligar para o SAMU, que é o 192, ou quem estiver com essa pessoa, levá-la rapidamente ao pronto-socorro. É importante saber que o tempo é músculo, cada minuto importa. Quanto maior o tempo que você demora até chegar ao pronto-socorro, né, maior o risco de você ter sequelas graves, né, e até levar à morte. Então é importantíssimo que o paciente ou a pessoa se encaminhe com urgência ao pronto-socorro. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor na Band. Eu que agradeço, Gui, foi um prazer estar aqui com você, viu? Parto humanizado, você sabe o que é? Para falar sobre esse tema, eu converso agora com a doutora Carolina Kiss, ela que é médica ginecologista e obstetra. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu queria agradecer aqui o convite do Manhã Melhor da Band para falar com vocês sobre esse assunto tão importante hoje, que é o parto humanizado e como as mães podem se preparar para esse momento. Doutora, para começar, explica pra gente o que é esse parto tão falado, né? O parto humanizado. Na verdade, assim, o parto humanizado, ele não necessariamente é o parto vaginal, o que muita gente acha. A gente consegue ter um atendimento humanizado mesmo naquelas cesáreas que são as cesáreas de necessidade, que por algum motivo a gente precisou indicar a cesárea, né? Então, tudo, na verdade, gira em torno da autonomia e do protagonismo da mulher. Então, é uma mulher que tem que estar sempre informada de tudo que está acontecendo, ela tem que ter suas escolhas respeitadas, né? E tem que estar sendo sempre informada de tudo que está acontecendo, não tem que existir muitos procedimentos invasivos, isso durante, né, a evolução de um parto normal. E principalmente quando o neném nasce, a gente favorecer a golden hour, que é a hora de ouro, que é quando o neném fica no colo da mãe na primeira hora, que isso ajuda muito com a amamentação, no vínculo da mãe com o nenê. E a gente sabe que quando a mãe é respeitada, né, ela tem o seu emocional ali respeitado durante o trabalho de parto, também é muito importante para a evolução dessa mulher durante o puerpério, para evitar uma depressão pós-parto, por exemplo, ou até grandes traumas que podem acontecer em decorrência de um parto que não seja respeitoso, né? Um parto que não seja adequado.
E quais são os benefícios desse método para as mulheres? Para as mulheres, principalmente, né, a gente tem um impacto psicológico muito grande, porque durante um atendimento humanizado, ela vai ter tanto as suas escolhas respeitadas, como ela vai ter autonomia, ela vai ter menos traumas relacionados com esse momento. E uma coisa que eu sempre brinco é que, independente de dor, independente da via de parto, independente se vai ser um parto normal, se vai ser um parto cesárea, essa mulher precisa ter boas lembranças desse momento, que ela lembre do parto dela com alegria, né? Que foi legal, pode ter sido difícil, pode ter sido um desafio, mas que ela saiu de lá se sentindo completa. E como funciona a preparação para esse tipo de parto? A grande preparação para um parto humanizado seria a mulher se informar. Ela ir atrás de o máximo de informações possíveis a respeito de como que ocorre, né, o atendimento tanto na maternidade, onde ela vai estar, se eventualmente ela for ter com plantão, e se for ter com médico particular, conversar muito com o seu médico para entender quais são as condutas dele diante de determinadas situações que podem ocorrer durante o trabalho de parto. E eu acho que tudo isso pode ser sintetizado num plano de parto bem feito, porque ali ela consegue colocar num documento tudo aquilo que ela espera para aquele momento. Certo. E onde em São Paulo já tem esse parto humanizado? Você consegue encontrar nas grandes maternidades de São Paulo já uma sala de delivery bem bacana no Hospital São Luís Star, na Promatres, Santa Joana, Santa Maria, no Hospital Albert Einstein. Mas eu acho que está sendo cada vez mais conscientizado os profissionais que estão lá para que dê um atendimento mais humanizado, onde a gente consegue sempre levar em consideração as escolhas e a autonomia da mulher. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor na Band. Muito obrigada. Atualmente é possível ter um sorriso bonito e harmônico. E agora eu converso com o Dr. Diego Santos, cirurgião dentista, que veio bater um papo interessante aqui comigo hoje no Manhã Melhor na Band. Não é isso, doutor? Bom dia. Bom dia, Gui. Tudo bem? Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Doutor, o que são as facetas e como elas funcionam? As facetas em resinas, elas são resinas compostas. Eu costumo dizer que elas são laminados, né, muito finos sobre a frente do dente, né, na parte vestibular dele. Nós confeccionamos essa faceta manualmente, ou seja, dente por dente, no qual nós devolvemos as características corretas sobre cada dente. O paciente ele vai a primeiro no consultório, então nós fazemos um planejamento para ele. Então nós conversamos, vemos se tem algum outro problema, né, a ser feito, alguma restauração, enfim, canal, algum outro tipo de procedimento no qual nós precisamos fazer primeiro para que depois nós instalemos essas facetas em resinas. Doutor, conta pra gente agora as vantagens desse tratamento. Ele é minimamente invasivo, uma das suas vantagens. O que seria isso? A maioria das vezes das facetas em resinas não há desgastes. E se houver esses desgastes, são desgastes minimamente pequenos em alguns casos. Ela também nós conseguimos desenvolver ali na hora já a estética desse paciente, desses dentes dele, né? E também nós conseguimos devolver a parte funcional estética e se houver alguma correção a ser feita após esse tratamento, ali na hora nós conseguimos fazer também. E em quais casos essa técnica é indicada? Dentes muito manchados, pacientes que têm dentes manchados, seria uma excelente indicação. Pacientes que têm dentes desalinhados, poucos desalinhados, tá bom? Então o paciente primeiro ele tem que passar no ortodontista para que haja correção desses dentes desalinhados e depois passa a nós para fazermos essas facetas. E também dentes com diastemas, dentes separados, também se corrige muito bem feito. E um dos maiores vilões aí que todo mundo tem medo é o bruxismo. E no caso, quem tem faceta e tem bruxismo, como que faz, doutor? Muito tranquilo a ser controlado isso, desde que o paciente siga as recomendações do profissional. A maioria das vezes, placa de bruxismo. O paciente ele sempre tem, na maioria das vezes, um horário que ele tenha mais esse pico, né, de ranger os dentes. Lá no nosso consultório, a maioria dos pacientes é à noite, na hora de dormir, então eles têm esse ranger dos dentes. Então a gente passa a placa de bruxismo para que eles usem. O paciente não se adaptou à placa de bruxismo, a gente passa a aplicação da toxina botulínica, que é o Botox. E que resolve muito bem. Né? Muito bem. Na maioria dos casos, a gente até consegue conciliar os dois juntos, que dá um resultado muito satisfatório. E é isso, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Eu que agradeço por esse convite maravilhoso, Gui. Muito obrigado pela oportunidade. E a você que gostaria de tirar mais dúvidas, aqui está a nossa rede social para que nós possamos te ajudar. E eu recebo aqui a doutora Alessandra Fabbri.
ela que é especialista em implantodontia. Doutora, seja muito bem-vinda ao Manhã Melhor. Eu que agradeço, Gui, esse café da manhã maravilhoso aqui, no Manhã Melhor, na tela da Band. E a gente vai falar de um assunto bem importante, né? Reabilitação oral com implantes dentários. Doutora, para começar, responde para a gente quando é indicada a reabilitação oral com implantes dentários? Então, a reabilitação oral com implantes dentários, ela é indicada quando o paciente perde parcial ou total a região dentária. Como que se perde o dente, né? Através das doenças, doença cárie, doença periodontal, por acidente, por traumas. Um paciente com má oclusão também acaba amolecendo os dentes e perdendo. Então, os implantes dentários veio para corrigir e devolver essa função, a estética e a mastigação para esse paciente. Certo. E como é realizado o procedimento? Bom, o procedimento eu falo que são 5 etapas. A primeira etapa, eu vou avaliar o paciente com uma panorâmica, então vou ver a estrutura óssea e região dentária. Após isso, eu peço exames complementares. Esses exames se estendem a exames de sangue, para ver se esse paciente está apto a operar. Depois eu peço a tomografia computadorizada, né, nessa mesma sessão, então ele já traz esses 2 exames complementares, onde eu mensuro a altura e largura desse osso. Essa tomografia traz para mim, eu consigo planejar a cirurgia mais adequada. Após isso, tem um ato cirúrgico. O ato cirúrgico ele é geralmente feito em consultório dentário com anestesia local. Em casos maiores, a gente pode chamar anestesiologista dentro da clínica e o paciente fica sedado e só acorda no momento que acabou a cirurgia. E também casos complexos de ancoragem esquelética, como pterigoide, zigomático, transnasal, transinusal. O paciente, se ele quiser, ele pode operar dentro do âmbito hospitalar. Agora, doutora, tem a questão também de uma técnica que é a carga imediata. Explica pra gente como que funciona. A carga imediata, quando ela é bem planejada e bem executada, é o marco da odontologia, né? Da implantodontia. A carga imediata nada mais é que a gente devolver os dentes para o paciente no mesmo dia do ato cirúrgico. Então, o paciente não fica sem dente, já protege essa cirurgia com uma prótese na região, sobre o implante. O paciente já sai mais confiante, sorrindo e mastigando. O que essa carga imediata tem de vantagem? Ela é rápida, ela traz comodidade do paciente, então, além de proteger, ele já sai mastigando e falando. E ele não espera o período de 3 meses, que é a osseointegração, que é a incorporação do osso ao implante. Então, a gente já consegue. Para isso, precisa ter um travamento adequado e um planejamento e a habilidade do profissional para fazer essa cirurgia. Doutora, ótimas informações. Tenho certeza que esclareceu aí várias dúvidas dos nossos telespectadores. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Eu que agradeço o convite e muito obrigada por poder estar aqui falando do que eu mais amo fazer, reabilitar o paciente. E antes de encerrar o programa, vamos ver agora uma dica especial da doutora Juliana Cristina. Olá, Gui Moreira! Olá para você de casa ligado aqui comigo. Você já se olhou no espelho e sentiu que a pele está começando a perder a firmeza? Aquela sensação de que tudo está descendo? Um pouco? Isso acontece com o tempo e é natural. Mas hoje a estética permite que a gente reaja com inteligência. E um desses recursos são os fios de PDO. Os fios de PDO são fios absorvíveis que são inseridos na pele para promover um efeito de tração e estímulo de colágeno, ou seja, ao mesmo tempo que eles dão uma sustentação imediata, também melhoram a qualidade da pele a médio e longo prazo. E eles são indicados para melhorar a firmeza do rosto, definir o contorno de mandíbula e até suavizar o bigode chinês. É um tratamento versátil, feito sob medida para as áreas que incomodam com a flacidez. Tudo isso sem cortes, com um resultado natural e progressivo. O procedimento é rápido, feito no consultório e a recuperação é tranquila. A diferença que ele faz na firmeza da pele e na autoestima é visível. Você continua sendo você, só que com o rosto mais definido, mais firme, com ar de renovação. Fios de PDO são sobre autocuidado, não é sobre mudar, é sobre manter a sua beleza, a sua expressão, a sua confiança, porque quando você se sente bem com você, tudo ao seu redor também muda. Hoje, nossa conversa termina aqui. Não deixe de me seguir nas redes sociais para mais dicas. Um abraço e até o nosso próximo encontro. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu volto semana que vem aqui na tela da Band com mais um Café do Manhã Melhor para você. Até lá!